nome é Larry, dos canais A Verdade com Larry. E esse é um nosso Pensando Oculto Novos Temas, Doula, com a nossa colaboradora, com a nossa convidada, Tati Espírito Livre, Arnaldo, nosso simbolista. Boa noite a ambos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Arnaldo, por favor, pode conversar aí. Vamos começar agora, por favor. Tati, tudo bem? Tudo bom, Arnaldo? E você? Tudo bem. Então, eu vou começar fazendo agora as perguntas, certo? As primeiras perguntas. Tati, o que é doula? Essa é uma ótima pergunta, porque quase ninguém sabe o que é doula. Doula, na verdade, é uma função social, basicamente, né? E é mais fácil a gente explicar pela origem do termo, né? Doula significa mulher que serve. E, culturalmente falando... Em que linguagem doula é mulher que serve? Desculpa. E é do latim. Do latim. Isso. Por favor, continue. Desculpa. Imagina. E, na verdade, assim, a doula, ela é a mulher que acompanha a gestante, tanto no período da gestação, quanto no pós-parto, e às vezes até antes da gestação, né? E culturalmente, na verdade, essa é uma função que já existe, né? Desde a época das cavernas, né? Quando as mulheres iam parir, outras mulheres se reuniam para ajudá-la, né? E aí, hoje em dia, a gente tem esse nome, né? Mas já é uma função bastante antiga, né? Então, a doula é a pessoa que dá o suporte, que dá um apoio para a gestante, principalmente na hora do parto, mas existem várias outras especializações que é possível acompanhar ela desde antes desde a pré-concepção, inclusive, até no pós-parto. Basicamente é isso. Ótimo. Então, a próxima pergunta: o que uma doula faz? Sim, então, aí, especificando um pouco mais, né? Uma doula, na verdade, assim, primeira coisa importante a dizer, a doula, ela tem esse papel de dar conforto emocional e conforto físico à gestante, principalmente, né? Então, a doula, por exemplo, ela não tem uma função técnica na hora do parto, ela não faz nenhum procedimento obstétrico, vamos dizer assim, né? Então, a doula, a gente estuda, né? E, inclusive, eu estou em formação ainda, né? Não acabei meu curso, mas a gente estuda para trazer esse conforto. Então, a doula, ela tem, na verdade, várias ferramentas, né? A gente pode, por exemplo, trazer técnicas de alívio da dor na hora do parto, né? Como massagens, como respiração. A doula vai ficar ali perto da mulher o tempo inteiro, então, por exemplo, se for um parto hospitalar, a mulher quer saber o que está acontecendo ali, né, na hora do parto, e a doula está ali do lado dela, trazendo informação. A doula faz essa ponte entre a equipe técnica e a gestante e a família, né, inclusive, muitas vezes, o pai está acompanhando o parto, né, então a doula faz esse intermédio de trazer informação, e, inclusive, antes, né, antes do parto, quando a mulher quer saber, mas como que meu bebê tá, que fase do desenvolvimento, a doula é essa pessoa que acompanha ela. E aí, no pós-parto, nos cuidados, né, depois que ela ganha o bebê, por exemplo, nos cuidados com o próprio corpo dela, para preparar o corpo, né, para o parto, existem exercícios físicos também, e ela pode, por exemplo, orientar depois na amamentação, no período logo ali pós-parto, de conexão com esse bebê, né, aí a gente entra num assunto bem profundo, que é essa, que a gente chama a hora dourada, que é logo após o parto, esse contato da mãe com o bebê, que hoje em dia, muitas vezes, nos partos hospitalares não existe mais, né, e isso, inclusive, aí acho que talvez até tenha outra pergunta sobre isso, assim,
Mas a doula é isso, basicamente ela tem várias técnicas. Eu brinco que ela tem uma bolsa de verdade, mas ela tem uma bolsa de conhecimento, que ela pode aplicar diversas técnicas conforme as necessidades da mãe. Basicamente é isso que ela vai. Ela faz diversas coisas, mas o objetivo principal é dar conforto e apoio emocional e físico para a mãe, para a gestante. Certo. Arnaldo? Uma pergunta que eu gostaria de fazer, Arnaldo, considerando... Arnaldo, Perdão. posso começar com o meu espetáculo? Pois não. Eu acho legal, porque eu sou o Larry, eu sou do canal, e eu começo a anarquizar nossa própria entrevista. Desculpa, Tati, perdão. Imagina, Me veio não uma me ideia, importo. desculpa, viu, simbolista Arnaldo, desculpa, viu, Tudo perdão. bem. Então, vamos lá. Deixa eu perguntar um negócio para você que me deu um grande interesse. Uhum. O que você sabe, porque você está se formando e tudo mais. Ou, assim, se você não souber, também não tem problema, que não é nada assim, é uma coisa que me veio na minha cabeça. O doula surgiu mais ou menos nos anos 70 no mundo, é isso? Oficialmente sim, mas na verdade é isso que eu te falei, essa função existe há muito tempo, né? Mas oficialmente até um pouco antes, na verdade. Acho que ali no século XX, na década de 30, mais ou menos. Começou na Europa, nos Estados Unidos, ou você não sabe exatamente, ou sabe? Na verdade, assim, é meio difícil precisar, porque como é uma função muito antiga, e ela também não é reconhecida em muitos lugares ainda. Então, por exemplo, oficialmente ela ainda não existe em diversos estados do Brasil, por exemplo, ou vários países. Mas a própria, que a gente fala, né, o próprio momento de levar o parto para o hospital, certo. Começou na Europa, né, depois da guerra, e aí começou a se espalhar por todo mundo, vamos dizer assim, por uma questão prática, né, que até posso esmiuçar isso depois, eu estou falando bem resumido, porque senão eu me empolgo. Então, a função de doula, eu diria que começou na Europa, mas... E foi se espalhando, mas isso oficialmente, porque é isso que eu te falo. Deixa eu fazer uma pergunta para os nossos apoiadores do canal aqui, que às vezes não sabem, e eu vou fazer uma pergunta, desculpa se parece que eu estou sendo muito leigo, tá? A doula, em momento nenhum, é uma derivação da parteira antiga. Não, então, exatamente, isso é uma pergunta ótima. Eu queria que você... Desculpa, Arnaldo, vamos segurando a pergunta oficial e vamos anarquizando no bom sentido. Eu quero trazer conhecimento para quem está no nosso canal. Vamos lá, Tati, diga lá. Eu até prefiro que vocês façam perguntas do que eu ficar aqui falando, porque aí é de verdade o interesse, né? Então vamos lá. Então, essa é uma ótima pergunta, porque existe bastante confusão com isso, né? Uhum. A doula não é parteira, né? São funções diferentes, tá? A gente aprende a fisiologia do parto, a gente estuda tudo o que acontece no corpo da mulher, etc e tal, mas a gente não tem formação, a gente, por exemplo, não tem uma formação superior, a gente não é obstetra, ou não tem uma formação como uma parteira, que não tem uma formação, vamos dizer... Vocês não se confundem com um auxiliar de enfermagem, com outro... Não. A gente não faz nenhum procedimento técnico, apesar de a gente saber... A gente não faz. O que a gente faz são coisas muito sutis, vou te dar um exemplo, tá? Só para entender. Por favor. Às vezes o bebê tá perto do momento de nascer e ele tá pélvico, que significa o quê? O bebê, ele tá sentado, ele tá com a cabeça para cima. É aquilo que a gente falava, vai nascer e tá sentado e vai ser mais difícil a gravidez, os antigos. Desculpa, tá dando uma coisa popular, mas eu acho que é por aí, né? Exatamente isso. E aí, às vezes, bom, tem 1 milhão de mitos nesse assunto, mas assim, o bebê, ele pode nascer pélvico, tá? Não é impossível um bebê nascer pélvico, mas é mais fácil e mais confortável ele nascer com a cabeça, né, na posição normal. Então, normal não, né, mais comum. Então, assim, a doula, por exemplo, ela pode fazer algumas manobras de massagem, até às vezes dentro da água mesmo, da mulher dar cambalhotas e tal,
para que esse bebê vire. Mas, assim, isso é, vamos dizer, o máximo de técnica que a gente usa. Massagens, né? Agora, a gente não substitui de forma alguma a parteira, a obstetra, a enfermeira, ninguém da equipe Tá, técnica. eu vou fazer um comentário. Se eu tiver errado, você me corrige, por favor, me ajude, tá? Tá. Eu quero parecer, o Larry aqui, quer parecer menos ignorante do que é sobre doula, tá bom? Eu entendo, pelo que você falou aí atrás, um pouco em relação ao Brasil, que você falou, então, você tem estados do Brasil que pelo SUS você tem direito a uma doula, a uma grávida, é isso ou não? Não, na verdade, assim, o SUS, tanto Ah, o SUS quanto o particular, tá, hoje sei. em dia, eles não, o trabalho da doula, ele é privado. A mulher contrata uma doula. Tá, O SUS não oferece isso gratuitamente, nem nenhum convênio. Inclusive, existe uma grande briga para que as maternidades aceitem a entrada da doula na sala de parto, porque até isso ainda não é possível em mas em alguns lugares. hospitais públicos municipais, por exemplo, ou estaduais, não deixam, ou deixam eventualmente. A maioria dos lugares já deixa, oficialmente já deixam, tá? Até Tá, porque a doula tem que ter um registro, tem que se cadastrar na maternidade para poder entrar. A entendi. maioria já deixa a doula entrar no parto. Tem lugares Tá, que ainda não. E tá, mesmo lugares que oficialmente deixam, quando você chega lá, você não entra, né? Então é bem tá. complicado, ainda é uma atuação que está em aceitação, vamos dizer assim, né? Tá, Mas não é oferecido. Quando a tá, mulher, por exemplo, mesmo no particular, ela, vamos dizer, fecha um pacote do parto ali com o certo, obstetra, certo. a Então, doula oficialmente não faz parte da equipe. A mãe tem que contratar uma doula e aí ela se agrega à equipe. eu vou fazer duas perguntas. A primeira tem a ver com grana e a segunda tem a ver com os médicos e médicas, tá? Tá. Quanto que cobra uma doula? Por exemplo, eu tenho uma grávida, ela vai para um hospital que seja municipal ou estadual, mesmo que seja pelo SUS, mas ela quer juntar um dinheirinho ali para contratar uma doula. Quanto que, em média, como é que está a média de valor? Isso varia bastante, mas assim, a gente, vamos dizer, tem um pacote básico ali, né? Tá. Então, vamos do básico. Para a doula, por exemplo, acompanhar a mãe na hora do parto Aham, e fazer 3 consultas, né? aham, Por exemplo, 2 antes do parto e uma depois, certo, até todo. para fazer essas manobras, aplicar Sei, essas massagens e tal, sei. se cobra entre 800 e 2.000 reais. Tá, Esse pacote, vamos dizer, de parto e mais 3 tá. consultas. E aí isso varia muito, porque tem doula que é especialista em amamentação, então ela vai fazer mais não sei quantas consultas depois. Aí isso vai Vai depender ampliando. muito. Tá. É. E aí vamos fazer a pergunta na classe médica. Como é que está, na sua opinião, ou que você sabe, a aceitação da classe médica em geral da doulagem no Brasil? Aceita, não aceita? Muito preconceito? Como é que tá? Existe, aí é uma questão bem delicada, porque existe uma grande diferença entre o parto hospitalizado e o parto domiciliar, né? Mesmo Tá, que seja um parto domiciliar com uma obstetra e não com uma parteira tradicional, né? Vamos dizer tá, assim. No hospital, eu acredito, aí pelo que eu ouço falar também, certo. isso está caminhando para se abrir, mas eu te diria que, assim, vou chutar um número aqui, tá? Eu acho que 30% das equipes aceitam bem e respeitam o papel da doula ali, porque Tá. muitas vezes a doula tem esse papel, existe um documento que a mulher, a gestante pode fazer, e isso muita gente também não sabe, que Aham, chama plano de parto. E tá. lá, porque, enfim, nos hospitais também existe muita violência obstétrica, muito procedimento que hoje já se sabe que não precisa ser feito, mas é feito. Tá. Né? Então, a mulher, antes dela entrar no hospital, ela pode fazer esse plano de parto dizendo o que ela quer e o que ela não quer que seja feito. E Certo. quem vai garantir que isso seja aplicado é a doula, porque a mulher está ali, aliás, muitas vezes, inclusive, sem movimento, anestesiada, então ela não tem como. Enfim, Enfim, a aí grávida existe. está lá dopada, É,
desculpa falar de uma maneira mais, assim, mais popular, está lá dopada, está lá anestesiada, às vezes não tem como ter o desejo dela civil, enfim, judicial dela, não é nem judicial, mas enfim, da pessoa, né, da cidadã, ela não tem como expressar, e a doula, na verdade, vira uma espécie, naquele momento, uma advogada da grávida. Exatamente, exatamente. Pode ser Então, assim, existe esse pequeno impasse, porque algumas equipes não aceitam. E a gente também o papel da doula é manter também a harmonia ali, né? Porque é um momento tenso. Então, a gente também não vai arrumar briga com o médico bater boca na hora do parto. Então, é um limite muito pequeno ali, mas assim, eu te diria no geral que ainda a aceitação é bem pequena. Muitos médicos nem sabem qual é o papel da doula também. Eles confundem, talvez, às vezes, a doula com uma amiga próxima da grávida. Eles não entendem que existe uma formação para estar fazendo o que está fazendo ali, é isso? Alguma coisa assim. Não, eu acho que isso até eles saibam, né? Que existe uma formação, mas assim, às vezes, muitos médicos acham que a doula é desnecessária, ou vai lá para atrapalhar, ou acha que sabe os procedimentos, mas não é médica. Existe uma mistura de papéis ali, porque o limite é muito curto mesmo, né? Muito sublime, assim. Então, mas eu acho que isso também é questão de tempo, né? Conforme as doulas forem conseguindo adentrar mais nesses espaços e mostrar qual é a real função, a gente só tá para ajudar, né? Não para atrapalhar. É que existe esse X da questão de que muita coisa é feita que não é necessária, e quando você bate nisso, com um médico que estudou tantos anos para aquilo, aí pronto, quem é você, doula? Né? Mas existem estudos, existem muitas coisas que a gente até pode falar mais para frente. Eu até trouxe uns números aqui para os médicos quererem me matar. Arnaldo, pode continuar, desculpa, viu? Não, tudo bem. Querido amigo e colaborador. Perdão. Então, Tati, o Larry te fez algumas perguntas. Eu espero que essas perguntas não sejam repetitivas, não sejam redundantes, mas não, se for, a gente fala, não, isso aqui já foi, tá mais ou menos, enfim. Tudo bem, como já estava aqui, né? Eu também estou aqui para ajudar vocês dois. Ótimo. Né? Não é só para anarquizar, para ajudar. Toca lá, Arnaldo, vamos lá. Então, vamos lá. Tati, existe algum tipo de formação profissional para a doula? Existe. Não existe vou dizer, uma formação superior, não é uma faculdade, é um curso livre que a gente faz, né? No meu caso, por exemplo, o meu curso vai durar aí um ano, mais ou menos. Mas existem todos os tipos de cursos. Existe até curso online para formar doula. E existe, depois que você se forma, você tem com um certificado, né, de que você se formou num curso de doula, você consegue ou se associar a cada estado tem uma associação das doulas, né, do estado. Ou com o próprio certificado você consegue se cadastrar nos hospitais, na maternidade e entrar como doula. Mas precisa ter uma formação, sim. Ótimo. Arnaldo, eu de novo. Acabou de me vir uma pergunta ótima. Vou eu de novo. Desculpa, hein? Pode ir. O Arnaldo, o Larry hoje está anárquico aqui. Eu quero fazer uma pergunta para ti, que é o seguinte. Você já é uma amiga do canal, a gente sabe que você é uma taróloga maravilhosa, fantástica, sábia, super bem-humorado, que é muito importante, né? Uma coisa é você ter a sina, outra coisa é uma pessoa mal-humorada te falando tua sina, né? Seu destino, né? Então você não, você é super bem-humorada, né? Super bem-humorada e tudo mais. Eu queria te fazer uma pergunta assim, o que me veio agora. Quando você faz o curso de formação de doula, eu queria entender, e óbvio que você tem, você vai falar para mim se sim ou não, ou se até que ponto que tem a ver ou não. Eu vou começar primeiro com uma provocação e depois eu vou explicar por quê, tá? Eu vou fazer uma pergunta do seguinte sentido, sei lá. Tem uma mulher que é uma presbiteriana, um exemplo, tá? Ou uma mulher que é da Assembleia de Deus, estou dando um exemplo.
ela teria algum incômodo em fazer o curso de doulas porque existe uma vinculação espiritual diferente na doulagem que vai em contradição com as crenças dela? Não, eu acho que depende da formação que ela faz, tá? Porque até, inclusive, tem cursos que chamam doula holística. Depende do... Mas você percebe, querida Tati, onde que eu queria chegar? Sim, Porque a você diz doula mais na... holística, dependendo da corrente neo-evangélica Sim, sim, de sim. denominação, eles vão dizer que é uma coisa que não está dentro dos parâmetros das crenças, enfim, da questão religiosa deles. Porque, desculpa estar te provocando, mas é uma provocação. Não, imagina. Eu acho que é saudável e eu quero, Válido, eu sei que você, enfim, eu quero a tua opinião aqui de coração aberto em relação a isso. Eu acho isso, assim, se a gente for ver tecnicamente o trabalho da doula, Uhum. nada tem a ver com religião, espiritualidade, Certo. nada disso, Tá. Mas o que eu digo, alguns cursos dão ênfase, por exemplo, no período da pré-concepção, por que uma mulher concebe junto com aquele parceiro, aquele bebê? Então, pode vir, né, toda uma parte espiritual ali da pré-concepção, de quem, enfim, vamos botar aí quem acredita em reencarnação. Aí a gente está falando de um outro viés. Mas é totalmente possível alguém, por exemplo, se formar doula sem nenhuma ligação religiosa, espiritual. É um trabalho técnico. Antes de mais nada, é um trabalho técnico. Né? Não tem essa técnica da obstetrícia, mas ela vai aprender as massagens, ela vai aprender a usar os óleos essenciais, ela vai aprender, né, todas as técnicas ali. Mas aí tem que ser o curso certo para a pessoa certa também, porque tem. O meu, por exemplo, o curso que eu faço, ele leva muito em consideração a parte espiritual. E aí é questão de escolha, né? Pergunta. Então você diz, eu não sei se você conheceu pessoalmente, diretamente, mas existem doulas hoje no Brasil que têm por religião as ditas religiões evangélicas, ou, por exemplo, vou ir mais longe, uma católica que fez curso de doulagem é uma doula. É possível isso? Isso aí é aceito? Você não sabe? Não, é totalmente aceito. Eu não conheço, tá? Porque, que nem eu falei, eu também tenho informação, então eu não tenho tanta experiência de campo, né? Vamos dizer assim. Conheço as minhas colegas e conheço as pessoas, né? Que a gente vai conversando. E muitas vezes a gente nem sabe, né? Qual é a religião da pessoa, a crença. Mas tô completamente aceita. Não tem porquê. Porque eu diria assim para você. Tanto faz a religião da pessoa, o bebê vai nascer. A mulher vai engravidar e o bebê vai nascer. Né? Então, tanto faz. Não, é totalmente aceita, imagina. Qualquer uma judia, uma muçulmana. Você chegou a conhecer, por exemplo, você acabou de me dar de me abrir esse campo aqui. Você chegou a conhecer, ouvir falar, pelo menos, de uma judia que seja doula? Não, eu não conheço. Eu particularmente, não conheço ninguém, nem evangélica, por exemplo, não conheço. Então, por hora, o teu campo de convivência social entre doulas que você convive, ou conhece, ou ouve falar, são, tecnicamente, pessoas espiritualistas. São, mas o meu campo de convívio ainda é muito pequeno, então eu não sou Eu já entendi. Você não vai dar uma porcentagem para mim, olha. Não faço das ideia. Quais temos 5%, 3% que são evangélicas ou judias, ou tem alguma muçulmana e por aí vai. Até uma curiosidade interessante mesmo, né? Mas eu não sei o quanto mulheres que têm religiões ou outras crenças se interessam, né? Por essa função, mas eu não, de fato, não conheço. Depois é óbvio, como você é amiga do canal e gosta de colaborar com a gente, se você tiver acesso a essas informações, sim, a gente legal. marca Pensando Oculto Novos Temas com a Tati Espírito Livre, doulas número 2. Boa, vou pesquisar, vou anotar aqui. Teve tarô 1 e 2, então tem doulas número 2. Porque eu juro para vocês, isso é uma curiosidade muito forte, porque quando eu ouvi falar, legal. eu não tenho um contato, porque
enfim, não faz parte do meu universo. Eu trabalho com tarô, trabalho com ocultismo, enfim. Eu gosto muito de religiões comparadas, e eu comecei a ficar pensando aqui, falei, pô, mas peraí. Aí vai mexer na concepção, aí vai lá ajudar a mãe, e como é que fica a parte religiosa, entendeu? Mas isso, assim, da concepção, da pré-concepção, é o que eu te digo, vamos dizer, não é um tema obrigatório. A doula pode, por exemplo, só acompanhar a mulher na hora do parto. Uma mulher que esteja ali do lado da gestante, segurando a mão dela, falando para ela respirar, está doulando, né? Essa função, na verdade, né? Que a gente estuda para ter mais técnica. Mas é o que eu te digo, a doula existe desde a época das cavernas, e aí tanto faz, né? Mas pronto, eu vou pesquisar. Fiquei vou te dar mais uma pergunta agora, importante, exatamente no mesmo tema. Tá bom. Hoje o Arnaldo vai ter que me aguentar, que hoje eu estou assim, afiado hoje nas perguntas com o Douglas. Então tá bom, você falou essa parte, você está respondendo para mim, em geral, as que vocês, o grupo em geral que você conhece, o que escuta falar, é espiritualista, eu até entendi. Agora eu vou te falar uma coisa no seguinte sentido. Um exemplo genérico. Minha esposa é judia. Ela tem medo da questão do parto, tá? Ela chega para o marido, ou ela mesmo fala, não, eu vou contratar uma doula. Perfeito? Certo. Como é que é a doula? Eu estou dando um exemplo exagerado, mas eu vou chegar na pergunta central minha. Como é que a doula faz a conexão com a mãe? Ou seja, vou te dar um exemplo. Essa futura mãe é uma judia. Estou dando um exemplo qualquer. Ou seja, onde que eu quero chegar? Se você tiver uma futura mãe que seja espiritualista genericamente, eu não quero que você concorde comigo, eu quero que você pense junto comigo, que é a primeira parte que eu quero que você responda. Você concorda ou não comigo que vai ser mais fácil para a doula trabalhar com essa pessoa, ou isso não altera? Eu acho que é mais fácil no sentido de identificação como qualquer outra coisa na vida, mas não impede. Por exemplo, aí eu vou te dar um exemplo prático. E agora eu quero entrar na pergunta. Como é que a simpaticíssima Tati Espírito Livre vai fazer uma doulagem, sei lá, numa amiga minha, numa amiga do nosso Arnaldo Simbolista, e vai se conectar. Eu vou dar um exemplo prático do que você mesmo falou aqui. Vai se conectar em 3 encontros, um antes do momento do parto, no momento do parto e um outro momento logo após o parto, que seria 3 encontros. Como é que uma doula, enfim, faz para trabalhar este contato? Tem um nome certo que agora me fugiu em francês e agora eu não vou lembrar. Esse approach. Alguma coisa assim. Esse approach, essa aproximação, enfim, essa coisa de você ficar íntimo, razoavelmente instantâneo para conseguir ter a confiança da futura mãe, ou enfim, depois que mãe e no parto ali na hora. Na verdade, assim, essa conexão se estabelece bem antes disso, na verdade, porque a doulagem é um serviço que você vai prestar. Então, como qualquer serviço, por exemplo, a mãe vai entrar em contato com você, a gente vai conversar, eu vou explicar como eu trabalho, o que eu posso oferecer. Se ela gostar de mim, ela provavelmente vai conversar com outras doulas. Eu gostei de você. Beleza, a gente vai ter um contrato, a gente vai conversar, vou fazer uma anamnese com ela para saber da história dela, como que foi essa concepção. Desculpa, você falou que palavra que me fugiu? Uma anamnese. Anamnese é uma... Que é anamnese? É como se fosse um questionário técnico, né? Para você entender o paciente. Por exemplo, um terapeuta, na primeira sessão, faz anamnese, que é o quê? Como que você concebeu? Como que foi isso? Como que você se sentiu? Você queria esse filho? Você não queria? O que você sente em relação ao parto? Então, assim, isso tudo é vamos dizer, fechar contrato. Assinar o contrato. Exatamente. Então, assim, existe um processo de aproximação, né? E é isso, essa mulher provavelmente vai pesquisar várias doulas. E aí ela vai fechar com a doula que já se conectar mais com ela. Entendi. Entendeu? Mas, assim, para o trabalho da doula,
Tanto faz, tanto que muita gente acha, por exemplo, que a doula só atua no parto normal, no parto natural, ou no parto domiciliar. E não, uma doula pode estar numa cesárea com uma mulher. A gente vai em qualquer lugar. Se a mulher resolver parir embaixo da árvore, a gente está lá. Se ela quiser fazer uma cesárea, né? Então, assim, claro que algumas coisas que você falar, mas você se conecta mais fácil. Provavelmente por uma questão de identificação. Mas, por exemplo, eu sou uma defensora do parto natural e normal, inclusive domiciliar. Eu, enfim, por 1000 coisas, né? Ele é mais natural mesmo, ele é mais humano, né? O parto hospitalar, ele é muito técnico. Mas tem mulher que vira e fala, nem pensar, não vou ter parto normal, eu quero que abram minha barriga e tirem de lá, e é isso. E aí, se é essa o desejo o desejo da mulher, você até pode trazer informações, falar, olha, a cesárea tem suas desvantagens por causa disso, disso, disso. Se a mulher falar, mas eu quero, acabou, eu vou estar lá com ela. Então, é a mesma coisa, entendeu? Da religião. A escolha é o momento da mulher. A gente vai estar lá para acompanhar o que ela decidir. Não importa se eu concordo ou não, se eu faria assim comigo ou não, entendeu? Enfim. É um trabalho técnico mesmo. Só para tentar fechar mais, porque senão daqui a pouco o Arnaldo, nosso simbolista, vai me matar. Vamos matar o Larry, vamos acabar com o canal, porque... Não, o Arnaldo continua. Vai ser a verdade com o Arnaldo. Para ele não ficar bravo comigo, eu quero só entender... Então, eu quero entender uma coisa de tudo isso que você falou, e você vai me confirmar se é isso aí ou não, e se eu estou entendendo direito, e se quem segue a gente vai entender nesse sentido. Então, na verdade, é assim, a doula tem um corpo básico de ajuda técnica, de apoio emocional, tá certo? Por aí? Beleza? Isso. E que isso aqui é o central, não importa se a futura mamãe, se a mamãe se a futura mamãe é judia, evangélica, se ela quer fazer no hospital de um jeito ou de outro, se ela quer fazer o parto debaixo da água, se ela quer fazer o parto natural em casa, não importa. O que importa é que existe um centro de... Como é que eu vou dizer? O objetivo principal da doulagem é dar esse apoio, em tese, em qualquer situação, para aquela mãe ter a criança da melhor forma possível. É isso? Exatamente. Exatamente. Beleza? Basicamente é isso. Ok, deixa eu descansar, Arnaldo. Opa, tudo bem. Então, Arnaldo, aproveita, Arnaldo. Aproveita que eu estou quietinho um pouquinho, vou tomar água. Tudo bem. Agora, continuando, a próxima pergunta, não sei se vai ser repetitiva, mas a rede pública de saúde no Brasil oferece esse serviço? O serviço já é reconhecido, já é oferecido? Como eu falei, não é oferecido, né? Na rede pública, inclusive, muitas doulas fazem estágio. Elas oferecem o trabalho, falam, olha, posso doular, né? E normalmente é feito gratuitamente, porque é pelo SUS, né? Ou é dessa forma, ou a mulher contrata uma doula, mas ainda não é oferecido. Em algumas casas de parto, existe a doula na hora do parto. Então, por exemplo, eu mesma conheci uma casa de parto na Bahia, que infelizmente fechou. O que é uma casa de parto? Desculpa, eu de novo. Não aguento. Eu vou explicar. Essa casa de parto chama Mansão do Caminho, né? Uma casa de parto é diferente de uma maternidade ou de um hospital, porque ela justamente faz esse parto mais humanizado. Então, o que acontece? Numa maternidade ou no hospital, a mulher vai seguir protocolos. Então, ela vai chegar, ela vai ser internada, ela vai receber soro na veia, não importa que ela, né, a não ser que ela tenha lá o plano de parto, que é justamente para evitar essas coisas, mas assim, ela vai seguir o protocolo do hospital. Uma casa de parto, ela é adequada para a mulher ter o seu parto natural e ter as suas vontades realizadas. Então, por exemplo, uma casa de parto, normalmente não tem aquela maca onde a mulher pare na horizontal, que é um dos maiores absurdos que existe. Como diz meu pai, só faltava parir com a perna para cima, né? Porque a gravidade não ajuda em nada. Que é como é no hospital. Na casa de parto, ela vai ter uma poltrona, ela vai ter uma banheira, ela vai ter uma bola, ela vai parir de cócoras no chão, se ela quiser. Então,
a filosofia é diferente. É justamente para ter esse parto mais humanizado. E se ela precisar de uma cesárea necessária, ela vai para uma parte hospitalar da casa de parto e faz a cesárea. Né? Mas é um ambiente em que ela pode parir naturalmente, tranquilamente, sem analgesia, enfim, com uma luz mais baixa, isso tudo torna o parto muito mais saudável. Ela vai ter contato com o bebê dela logo que nascer, não vai ser retirado dela para fazer um monte de asepsia. É uma outra filosofia. E nessas casas de parto do SUS, que são muito poucos que existem, normalmente tem o serviço de doula, mas só no momento do parto, né? Então, por exemplo, a mulher faz o acompanhamento lá, às vezes faz até o pré-natal lá, e na hora que ela chegar no plantão também, com a médica que estiver lá, né, obstetra, vai ter uma doula, mas só no momento do parto, não é esse pacote que eu disse. Em alguns raros lugares, mas é o único caso, assim. Particular, eu desconheço algum que ofereça já o serviço de doula. Eu tenho quase certeza que é sempre particular. Certo. Então, continuando com a próxima pergunta, a doula tem alguma função técnica no parto? Por exemplo, ela pode fazer o parto? Isso daí também comentei um pouco, a gente não tem, né, função técnica, poucas coisas, né, que eu falei, coisas muito sutis, de manobras, mas sempre com orientação da parteira ou da obstetra, né, a gente nunca faz uma manobra, por exemplo, a doula decidiu, né, não, a gente não toma nenhuma decisão técnica, né, é só realmente um apoio de alívio e conforto lá. Mas aí, vamos causar um pouco, já aconteceram diversos casos da doula fazer o parto. Porque, por exemplo, o casal está indo dentro do carro para o hospital, junto com a doula, e não dá tempo de chegar. E aí, quem vai fazer o parto é a doula. Porque se ela não estivesse lá, era o marido. Então, assim, acontece, mas, deixando muito claro, não é função da doula. A gente tem o estudo, mas a gente não tem a capacidade técnica de fazer um parto. É só num caso de emergência mesmo, porque você já está lá e você é a pessoa que mais sabe do assunto, só por isso. Meu Deus do céu, essa pessoa, Tati, está ficando que nem o Larry. Vamos polemizar. Você já teve isso, Não, Tati? porque tá muito light, eu nem comecei a falar ainda das violências obstétricas. Meu Deus do céu, estamos indo Nem bem, cheguei na Arnaldo. parte polêmica. Se fosse uma live, agora ia começar a entrar um monte de gente. Opa, peraí, estou falando um negócio aqui. Ia começar a cortar. Você já pegou um assim, que deu esse problema? Não. Ainda não. Não. Ainda. Você teve que fazer. Ainda não. Mas você conhece doulas que já pegaram isso aí. Conheço. Precisaram fazer. Conheço algumas que tiveram que fazer. Às vezes é isso, né? Ou tá indo para o lugar, ou, por exemplo, vai fazer domiciliar e a parteira não chega a tempo. Pode acontecer um milhão de coisas, né? Mas é o que a gente fala. A mãe sabe parir e o bebê sabe nascer. Ele vai nascer. Ai. Isso é uma coisa difícil das pessoas aceitarem também, assim, que é um processo natural. Por isso que eu digo, não tem por que ser, lógico, tem por que ser hospitalar se tiver algum problema. Mas, se não me engano, 80% dos partos poderiam ser naturais. É um processo fisiológico, né? Como a gente ir no banheiro, né? E as pessoas, né? É um parto, tem que ser hospitalizado e tem que ter toda uma estrutura. Na verdade, não tem, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Alguns casos tem, obviamente, né? Se tem uma dificuldade, claro, mas 80% poderia nascer natural. E a taxa que a gente tem de parto, já vou usar um numerinho meu aqui, a taxa que a gente tem de parto domiciliar natural no mundo é de menos de 1%. E, na verdade, era como todo mundo nascia antes de ir para o hospital. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta em relação a essa questão que você vai falar agora. Óbvio, você tem o parto natural, a doula pode acompanhar, inclusive, no hospital, isso eu já entendi.
Uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte sentido. Existe qual que é o limite do atendimento da doula no decorrer do tempo? Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Vamos dizer que seja uma pessoa que tenha posses e ela fala, olha, Tati, você vai fazer a doulagem para mim, mas eu quero o máximo que você pode oferecer para mim sei lá, em acompanhamento. Qual que é o máximo do limite da doula? Eu estou dando um exemplo, por exemplo. Você falou que o mínimo são 3 vezes, né? Uma entrevista antes, acompanhamento no momento e uma depois. Não é entrevista, enfim, o atendimento de doula em si, para não ficar uma coisa, para não falar errado o termo, né? Por exemplo, tem casos de, sei lá, no limite. Vamos fazer, vou dar um exemplo agora que me veio aqui. Vamos fazer 4 atendimentos para você antes da gravidez e mais 4 depois da gravidez. E, óbvio, aqui, o acompanhamento na hora. Isso ajuda, não ajuda? Vai depender da pessoa muito insegura. O que você... Eu queria saber sua opinião sobre essa expansão ou diminuição do serviço de doulagem, do serviço de doula, né? Na verdade, assim, Fala. vamos dizer, um ideal, um sonho, né? Qual que é o ideal? Sonho. Eu acho assim, vou te falar, então, na verdade, no pós-parto, a doula mesmo, vamos dizer, que tem a formação básica de doula, ela faz provavelmente, talvez uma, no máximo 2 consultas. Por que eu te falo? Porque existem algumas coisas que você pode fazer no pós-parto, por exemplo, existe um ritual que chama ritual de fechamento do corpo, que são várias técnicas também de usar panos, né, e conter aquela mulher, porque no parto o corpo se expande muito, né, e ela sente de fato, assim, os ossos ficam abertos, tal, então existe uma técnica de você ir voltando o corpo e até o emocional dessa mulher, né, para o lugar. E a doula pode auxiliar nesse contato com o bebê, por exemplo, tem muitas mulheres que têm depressão pós-parto, né, porque não tiveram uma aproximação adequada, porque parece estranho, mas é muito bonito ver isso. Na hora que o bebê sai da mãe, a mulher tem um estranhamento, ela fica em choque, porque por mais que ela carregou 9 meses aquele bebê dentro da barriga, a hora que ela vê, é um negócio que, né, então, assim, existe um processo no pós-parto, mas eu acho que o pós-parto, aí o que eu te diria, né, se a doula tem uma especialização em amamentação, aí ela pode acompanhar, mas o pós-parto, estourando 3 meses, os 3 primeiros meses, você acompanha. O antes é mais importante, porque o antes, na verdade, a mulher, a maioria das mulheres procura doula pro parto, então ela vai procurar uma doula lá na 36ª semana, né? Normalmente o parto é da 38ª até a 42ª. No hospital deu 40, eles fazem cesárea, mas não necessariamente assim. Então a mulher já procura, mas a doula pode atuar desde a pré-concepção, na verdade. Por exemplo, a mulher quer ter um bebê, ou ela tenta e não consegue. A doula, ela pode ir fazendo massagens, fazendo exercícios para o assoalho pélvico, para ir fortalecendo, para que a mulher... um pouquinho, desculpa, preciso te parar. Como uma massagista? Não como massagista exatamente, mas a gente aprende algumas técnicas de massagem. São massagens específicas para liberar, por exemplo, partes do corpo, ossos que vão se dilatar na hora do parto. Ou para a área que nem eu falei do assoalho pélvico e do períneo, né, que é a parte baixa do ventre, entre a vagina e o ânus ali mesmo, que tem ocorre às vezes de laceração até, né, porque estica muito. Então, assim, você prepara a musculatura para o parto. Então, antes do parto, vou te falar que dá para a doula começar... A mulher descobriu que está grávida, ou até antes, se ela for uma vez por semana na casa da mulher, vai ter coisa para fazer. Quer dizer que, por exemplo, você pode ter um caso de uma doula que atende óbvio, né, uma mulher que vai dar à luz,
mais para frente, sei lá, talvez em 10 consultas com a doula indo na casa da mulher, é isso? Da futura mamãe? Pode ser assim. O ideal mesmo, esse seria um sonho de consumo, né? Tá, Vamos dizer, qual que é o ideal em geral? 20 consultas com a doula, isso aí é o perfeito, né? Agora, vamos dizer, Não, mas é isso que eu quero entender, é nesse ponto que eu queria essa resposta. Óbvio que tudo está sendo muito útil, muito legal, tá? Mas eu quero essa informação para os nossos apoiadores aqui da Verdade com Larry. Por exemplo, 20 consultas com uma doula antes da concepção em si, na concepção e pelo menos uma ou duas depois, umas 20 no geral seria o ideal, vamos dizer assim. Um ideal de sonho. O que eu te diria um ideal, fala assim, dá para trabalhar bem, né? Preparar essa mulher para o parto, tá? Né? Eu acho que, sei lá, eu te diria que entre 7 e 10 já é um ótimo trabalho. Entendi. De 7 e 10, a doulagem é mais eficaz, é mais assim, ajuda mais, vamos dizer assim. Tá. O que eu acho principal as mulheres contratam as doulas muito em cima do parto, e aí a gente tem poucas opções do que fazer, né? A não ser ali na hora mesmo. Mas, por exemplo, ressignificar a dor para a hora do parto, você tem que fazer esse trabalho meses antes, porque é um trabalho mental, né? E físico também, mas muito mais mental. Se a mulher falar, eu não quero ser anestesiada, eu quero parir naturalmente. Esse trabalho para ressignificar a dor tem que ser feito muito antes. Então, eu diria que o mais importante não é nem a quantidade de sessões, é essa mulher procurar a doula antes, porque assim, mesmo que a gente não faça um atendimento presencial, certo, a gente já vai dar suporte. Você vai falar pelo WhatsApp, você vai dar livro para ela ler. Ela já vai ter. Ela já vai ter, exatamente. Eu vou fazer um exemplo que eu ouvi falar de um amigo meu que é mais velho que eu. Ele fala, não, eu converso muito com a minha médica de família e eu não preciso ficar vendo ela direto, mas eu fico menos preocupado. Exato. Enfim, eu estou falando para uma médica. Então, no caso, essa futura mamãe, essa futura mamãe vai falar, bom, estou falando com a minha doula aqui, ela está me dando orientações, alguma coisa nesse sentido. Tá? E existe muita desinformação no âmbito do parto, né? Normalmente as mulheres vão para o hospital, elas não fazem a menor ideia do que acontece. Então, assim, se a doula estiver com ela antes, por mais que vou ter 2 consultas presenciais, mas é isso, eu já vou informando, já vou falando, acontece assim, 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 você pode optar por isso, isso e aquilo, que muitas vezes a mulher não sabe, que ela tem opções, entendeu? Então, é mais, na verdade, um dos grandes trabalhos da doula é levar informação. Ela traz um esclarecimento, na verdade. Exatamente, Arnaldo, por favor. Pois não. Casse a minha palavra e comece a falar. Certo.